o que foi oferecido ao Felipe Luiz era menos do que o Tite ganhava no próprio Flamengo. O entrave nesse momento é justamente esse. Cláusula de saída, e se ele sair no meio do ano, como é que o Flamengo fica, pessoal? Pessoal, e a novela Felipe Luiz, que não termina? Rapaz, é o jeito de nós chamar o JJ, não? Eu acho que não chamar o JJ porque o Felipe Luiz não tá querendo, não. Ele tá querendo ir pra Europa. Se não quer ficar no malvadão, é bom sumir. O que vocês acham? Vamos acompanhar aqui um vídeo aqui dos nossos amigos. Vamos lá. Pelo que eu apurei, o que o Felipe Luiz está pedindo é menos do que o técnico mais bem pago do futebol brasileiro hoje. E o técnico mais bem pago do futebol brasileiro hoje é o Abel Ferreira do Palmeiras. Então, a informação que eu pedi é que eu apurei é que a pedida do Felipe Luiz é menor do que o Abel Ferreira ganha no Palmeiras na atualidade. Então, assim, partindo dessa minha apuração, o Felipe Luiz não está pedindo nada fora da realidade. Porque se o Felipe Luiz fez em 1 ano e meio de trabalho, um trabalho que eu, Vitor Sérgio, reputo como muito bom. Se o Felipe Luiz, esse trabalho foi reconhecido tanto em padrão, quanto em nível de atuação, quanto em títulos, né? O Felipe Luiz, nesse período, ganhou todos os títulos que ele disputou pelo menos uma vez. Ele tem pelo menos um de todos os títulos que ele disputou, menos os 2 mundiais de clubes, né? Tanto o Mundial, a Copa do Mundo de Clubes no meio do ano, como o Mundial de Clubes, o Intercontinental no fim do ano. Ele ganhou todos os outros, menos esses 2, tá? Então, partindo desse princípio, não é nenhum absurdo, não tem nada de fora da realidade ele querer ganhar se balizando com o treinador que mais ganha no futebol brasileiro, que aliás foi derrotado por ele em 2 disputas diretas, né? Uma no Campeonato Brasileiro e outra na final da Libertadores. Então, esse é um ponto que eu apurei e considerei importante trazer. O Felipe Luiz está pedindo abaixo do que ganha o técnico mais bem pago do Brasil, que é o Abel Ferreira. Tem outras 2 coisas que eu apurei que me deixaram um pouco preocupado pela forma como o Flamengo está conduzindo isso. A primeira é que o Flamengo tentou renovar com o Felipe Luiz na véspera da final do Intercontinental contra o PSG. O jogo contra o PSG foi quarta-feira, 14h, no horário de Brasília. A informação que eu apurei e confirmei foi que o Flamengo tentou assinar com o Felipe Luiz, tentou negociar com o Felipe Luiz na véspera da final contra o PSG, que eu considero um indevido, né? Que eu não consigo achar como razoável. Treinador, na véspera do jogo mais importante do ano, você tá querendo com ele conversar de 1.000 para cá, 2.000 para lá, tanto isso, tanto aquilo. Eu acho que não faz muito sentido. E a outra que nessa última oferta que foi feita pelo Flamengo para o Felipe Luiz, o que foi oferecido foi menos do que o Tite ganhava no Flamengo até pouquinho depois do meio de 2024. Então, o que foi oferecido ao Felipe Luiz era menos do que o Tite ganhava no próprio Flamengo. E assim, para mim, eu considero isso completamente fora da realidade. Você tem um treinador consagrado que ganha um salário X e você demite esse treinador por mau desempenho. O Tite foi demitido do Flamengo por mau desempenho. Aí vem um treinador que nunca tinha sido treinador, pega o que ficou do trabalho do Tite, melhora esse trabalho e ganha o que o Tite não conseguiu ganhar. E eu vou falar já sobre o salário do
do Felipe Luiz no ano de 2025. E aí, quando você oferece, aí você avalia esse trabalho como bom, a ponto de querer renovar, e quando você oferece menos do que o treinador demitido por incompetência ganhava, demitido por um mau trabalho ganhava. Desculpa, isso para mim não faz nenhum sentido. Isso para mim não tem nenhum cabimento. Você oferecer ao Felipe Luiz menos do que o Tite ganhava, para mim não faz nenhum sentido. Tem um ponto aqui que o Felipe Luiz passou, desde o momento que ele saiu do Sub-20 até dezembro de 2025, ganhando o salário mais baixo entre todos os 20 técnicos da Série A. Eu vou repetir para não ter nenhum tipo de mal-entendido. Se você pegar o salário de todos os 20 técnicos da Série A do Brasileirão 2025, o Felipe Luiz, treinando o Flamengo, ganhava o salário mais baixo entre todos os 20 clubes. Aí você pode dizer, que absurdo. Nem tem absurdo, porque quando o Felipe Luiz foi contratado, ainda pelo antigo departamento de futebol, ainda era na gestão do Landim, ele próprio achou razoável continuar ganhando um salário baixo para os padrões de um técnico do Flamengo. O salário não é baixo se você comparar com a média da realidade brasileira, pelo amor de Deus. Mas para os técnicos da Série A do Brasileirão, o salário era muito baixo. Felipe Luiz concordou com isso e assim ficou durante todo o ano de 2025. Então, o Flamengo ficou durante todo o ano com o seu treinador ganhando o menor salário dos 20 clubes da Série A. Só aí, ele fez uma economia de, por baixo, 12 milhões de reais. Ok? Por baixo. Só aí, só no ano de 2025, se você botar 1 milhão de economia por ano, por mês, você economizou 12 milhões de reais no ano. Ok? Porque se você pegar o que ganha o Felipe Luiz, você poderia jogar 1 milhão de reais a mais, que ainda ficaria abaixo de vários outros da Série A. Então, no ano de 2025, o Flamengo economizou pelo menos 12 milhões de reais pagando ao Felipe Luiz o menor salário de todos os 20 clubes, de todos os 20 técnicos da Série A. E o Felipe Luiz isso não era um problema para o Felipe Luiz, justamente porque ele estava projetando fazer essa valorização na renovação. Então, assim, para mim não tem cabimento você querer renovar com ele na véspera do jogo mais importante do ano, e não tem cabimento você oferecer para um técnico que você avalia como bom, que você quer renovar, você oferecer menos a ele do que o técnico anterior que foi demitido por causa de um mau trabalho. Essa é a avaliação. Eu, ao apurar isso, depois fiz o que manda o básico do jornalismo, que é procurar o Flamengo. E procurei, e aí recebi de forma oficial da assessoria de imprensa do Flamengo o seguinte texto, que eu vou ler e vou deixar aqui. A renovação do Felipe Luiz está em curso. É um processo natural e não se pode dizer que há um impasse, apenas um processo natural de negociação, que foi intensificado após o fim da temporada. Essa foi a resposta do Flamengo, a resposta da assessoria do Flamengo, a quem eu agradeço pela rapidez com que respondeu, e essa foi a resposta oficial. Aí não se faz jornalismo só com resposta oficial, né? Se faz jornalismo ligando, conversando, procurando assunto aqui, assunto ali, apurando. E aí eu fui apurar essa questão. E aí, conversando com pessoas do dia a dia do Flamengo, essa diretoria atual, a diretoria comandada pelo BAP, e quem está comandando as negociações com o Felipe Luiz é o próprio BAP, tá? Me foi passado o seguinte:
não dá para fazer essa correlação do que ganhava o Tite para o que vai ganhar o Felipe Luiz, porque as diretorias são outras. Quem fez o contrato com o Tite foi a outra diretoria. Isso é o que a direção do Flamengo trata, é como trata. E aí vem lá com um discurso pronto, dizendo que o Flamengo agora é tocado com um planejamento, com um pensamento profissional, com uma adequação de cargos e salários, com contratações feitas de forma responsável, com planejamento orçamentário. Então, que o clube não está se baseando no que era feito na administração anterior para tomar nenhuma decisão agora. Inclusive, conversando a boca pequena, conversando nos bastidores, tem gente que fala assim, o contrato de jogador tal é uma barbaridade. O contrato desse jogador não existe. É um contrato de 2 milhões. É um contrato de fora da realidade. Isso daí é uma herança da administração anterior. Alguns contratos de jogadores que são fora da realidade. Alguns jogadores que foram contratados sem nenhum critério. Até dizer que jogador foi contratado sem fazer exame médico, eles falam. A diretoria atual fala da diretoria anterior. Então, assim, aqui eu trouxe a versão oficial do Flamengo e estou trazendo aqui o que a direção do Flamengo fala nos bastidores, ok? Até aqui, 14 minutos de vídeo, eu estou trazendo basicamente informação. Torcedor de verdade, fique empolgado porque o melhor está por vir. E para o melhor vir, eu acho que o treinador tem que ser o Felipe Luiz. O Flamengo também entende isso, inclusive fez uma nova proposta ao Felipe Luiz. 2 anos de contrato, tá? O Flamengo ofereceu ao Felipe Luiz 2 anos de contrato, fez alguns ajustes ali na questão de valor e apresentou ao Felipe Luiz. Até a gravação desse vídeo, nesse momento, 8 horas e 4 minutos. O Felipe Luiz não respondeu, obviamente, estou gravando esse vídeo aqui após a apuração dessa nova proposta do Flamengo, 2 anos de vínculo, agora o Flamengo aguarda uma resposta. Gente, assim, eu entendo o Felipe Luiz quer se valorizar, mas o Flamengo está fazendo todo o esforço possível para continuar com o Felipe Luiz. Eu acho que também tem que ter um esforço da parte do Felipe Luiz. Ele é um treinador que recebe muito pouco? Sim, ele recebe muito pouco porque quando ele assumiu esse compromisso, ele era treinador do Sub-20. Ninguém sabia, era uma incógnita. Eu, particularmente, achei uma aposta muito alta do Flamengo na ocasião. Inclusive, foi uma aposta até do Felipe Luiz com ele mesmo. Porque ele pegou o Flamengo, uma bagunça, sem nenhum legado deixado por Tite. E ele conseguiu fazer esse brilhante trabalho. Méritos dele. Tem que ser valorizado? Sim. Mas também o Flamengo precisa se defender de uma possível saída no meio da temporada. O grande entrave nesse momento é justamente esse. Cláusula de saída. E se ele sair no meio do ano, como é que o Flamengo fica, pessoal? Vai acontecer o que aconteceu quando o Jorge Jesus, foi embora. E aí o Flamengo vai ficar a ver navios? Na visão de muita gente do Flamengo, se for para ele sair no meio do ano, é melhor que nem renove, porque aí você já busca um novo treinador que fique pelo menos uma temporada. Ele vai custar um mês, é verdade, mas planejamento a gente sabe que é tudo. Ainda mais nessa temporada que vai ser uma temporada totalmente diferente. O Campeonato Brasileiro começa dia 28 de janeiro e nós sabemos que o Campeonato Brasileiro é a prioridade do Flamengo, junto com a Libertadores. Tem a Supercopa, que é contra o Corinthians. Se perde, já começa aquele tchá-tchá-tchá, vocês sabem, né? Porque será que vai dar certo? Aí tem a Recopa em fevereiro. Gente, planejamento é tudo. E o melhor para esse planejamento é ter Felipe Luiz. Mas o Felipe Luiz também precisa querer. Não adianta só um lado querer.